Olá, sejam muito bem-vindos ao Mais Saúde, um videocast do Hospital Santa Catarina Paulista, criado para abordar temas ligados à saúde e bem-estar. Eu sou Yuri Bittencourt, oncologista clínico do Centro de Oncologia e Hematologia do Hospital Santa Catarina, e com a chegada do verão, a estação mais quente do ano, e consequentemente a maior exposição da população aos raios solares e à radiação ultravioleta, cresce a nossa preocupação com o aumento dos casos de câncer de pele. Considerando o câncer mais frequente no Brasil e no mundo, o câncer de pele não melanoma é responsável por 30% de todos os casos de tumores malignos registrados no nosso país. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, INCA, cerca de 185 mil novos casos de doença são esperados por ano no Brasil. Para falar sobre esse tema, temos aqui dois convidados muito especiais. O Dr. Herbert Amaral, dermatologista dedicado a tumores cutâneos, e o Dr. Eduardo Bertoli, cirurgião oncológico, que juntos compomos o núcleo de oncologia cutânea do nosso hospital. Sejam muito bem-vindos ao Mais Saúde. E antes de iniciar o bate-papo, eu gostaria de ressaltar que esse videocast está sendo gravado num dos boxes do nosso Centro de Oncologia, com essa vista privilegiada para a Avenida Paulista. Bom, para começar então o nosso bate-papo, gostaria de fazer algumas perguntas para iniciar aí sobre o tema. E queria perguntar para você, Herbert, que câncer de pele não é só melanoma, né? Apesar de ser muito falado, né? A gente tem alguns outros tipos mais frequentes. Eu queria que você falasse um pouquinho dos diagnósticos aí mais frequentes que a gente tem na nossa população. Bom, Yuri, basicamente existem três tipos de câncer mais frequentes no Brasil, né, e no mundo. Nós temos o mais frequente, que é o carcinoma basocelular, que é o mais frequente, mas também é o menos agressivo, que ocorre na face, em áreas fotoexpostas, quer dizer, em partes que são expostas à luz. Nós temos também o segundo mais frequente, que é o carcinoma espinocelular, que também está relacionado, aparece em áreas fotoexpostas, e, como você falou, já o melanoma também. Tá? Perfeito. Queria chamar o Dr. Eduardo para responder um pouquinho sobre os fatores de risco que a nossa população deve ficar atenta aí com a chegada do verão, como eu mesmo mencionei. Quais os fatores essenciais para a população se proteger aí do risco de câncer de pele? Excelente pergunta, Yuri. Como o Herbert já falou, o principal fator de risco é a exposição à radiação ultravioleta. E como a gente mora num país tropical, que basicamente o ano inteiro tem sol, esse é o principal fator que é comum a todos esses tipos que o Herbert mencionou. Falando um pouco mais específico, quando ele fala de carcinoma espinocelular, áreas que são submetidas a trauma de repetição, áreas de queimadura também são fatores de risco. E quando a gente fala do melanoma, tem um fator de risco muito importante, que são as pintas. A pessoa que tem muita pinta, que a gente chama de nevo, isso também é um fator de risco quando a gente pensa no melanoma, e essas pessoas devem ser observadas, devem ser acompanhadas por um dermatologista. Perfeito. E em relação à proteção solar, o que vocês indicam em geral para os pacientes, uso de proteção, de fotoproteção? Pode falar um pouquinho sobre isso, Herbert? Como o Bertolli acabou de falar, a gente vive num país tropical e a nossa população ela gosta muito de expor ao sol. E uma das maneiras para se poder se proteger da radiação ultravioleta, da radiação solar, é utilizar fotoprotetor, que a população ela precisa estar consciente de que esse é o único meio para a gente poder evitar o aparecimento, né, do câncer de pele e evitar também o fotoenvelhecimento precoce. Perfeito. Além disso, acho que vale a pena ressaltar também o uso de chapéus, óculos escuros, blusas de manga comprida, e em relação à fotoproteção com protetores solares, né?
tem toda uma questão de fator de proteção solar e das características de cada protetor solar, né? Então, acho que vale a pena consultar com um dermatologista para saber qual é a melhor opção para o seu tipo de pele, né? E não só o FPS, né, que aparece lá, o fator de proteção solar, mas também existem outras características que o dermatologista ou a equipe treinada em câncer de pele pode orientar em relação aos protetores solares, né? Lembrar também de reaplicar, né? Isso é muito importante. Os protetores solares, a gente esquece, a gente sai de casa, passa e durante o dia a gente esquece de reaplicar, né? Eu acho que isso é muito importante, né, Herbert? Isso daí é uma questão de hábito, né? A gente precisa passar, a gente precisa aplicar o protetor solar e a cada 2 horas reaplicá-lo, tá? Para a gente poder estar protegido dos raios ultravioletas. Uma coisa que é importante falar também, que os raios ultravioletas, a gente precisa utilizar protetores solares que tenham amplo espectro, tanto quanto os raios ultravioletas A e B, tá? Para a gente poder estar totalmente protegido com relação aos raios ultravioletas do Sol. E lembrar também que um fator de risco importante é o subtipo da pele, né? A gente classifica como fototipos, né? Então, olhos claros, pele mais clara, cabelos ruivos ou loiros, pessoas que queimam muito facilmente a exposição solar, essas pessoas elas estão sob maior risco de desenvolvimento de câncer de pele, né? E falando um pouquinho, só uma curiosidade que as pessoas têm também, que vocês podem falar, doutor, mas eu trabalho só no escritório, eu trabalho só na frente do computador. Neste caso, o que vocês orientam, Bertolli? O que você costuma falar para os pacientes? Isso é um ponto importante. A gente sabe que as luzes artificiais, elas estão associadas principalmente ao envelhecimento precoce da pele e elas podem agravar algumas situações benignas, como por exemplo o melasma. Não existe nenhuma evidência de que a luz artificial, seja a luz de teto, seja a radiação que vem dos monitores, computador, celular, que isso esteja associado com o aumento da incidência de câncer de pele. De modo geral, o que a gente recomenda? Para a pessoa que tem uma exposição prolongada, ela pode se beneficiar do protetor pensando nessas situações, né? E claro, a pessoa que trabalha no escritório, mas que tem uma pausa para o almoço, que vai sair para ir em algum outro lugar, aí sim, aí ela vai ficar exposta à luz solar ambiente. Aí é importante nesses deslocamentos que ela use o protetor da forma que o Herbert comentou. Uma coisa que é interessante que você perguntou, Yuri, é com relação a ambientes fechados. Uma coisa que eu sempre falo para o meu paciente, mas que ele pergunta, né? Mas o doutor tem que usar o fotoprotetor também dentro de casa? Se tem que usar o fotoprotetor dentro de casa, porque a luz ela atravessa a janela, né? Então é importante você estar utilizando o protetor para poder também evitar o fotoenvelhecimento e o risco de desenvolver câncer de pele. Perfeito. Outra coisa é que nós, oncologistas clínicos, a gente indica tratamentos oncológicos como quimioterapia, imunoterapia, e esses tratamentos, eles sensibilizam bastante a pele e isso predispõe a queimaduras, manchas. Então, é fundamental que pacientes em tratamento oncológico por outras razões se protejam ainda mais da exposição da luz solar, certo? Agora falando um pouquinho sobre o diagnóstico, né? Quero ressaltar que, primeiro de tudo, fazendo até uma autocrítica, a gente não conhece direito o nosso corpo, né? Então, é importante a gente olhar para a nossa pele, né? É importante a gente conhecer mais ou menos as nossas pintas de longa data. Por quê? Porque isso facilita o reconhecimento de alterações que podem desencadear uma investigação, que podem levar
a uma consulta a um dermatologista, a um cirurgião dedicado a câncer de pele, né? E eu queria perguntar para vocês quais são os sinais de alarme para a gente motivar a investigação de um possível câncer de pele. Bom, Yuri, ótima pergunta. O câncer de pele inicial, que está começando, ele não dá sintomas, tá? O que é necessário o paciente perceber quando ele for fazer essa autoanálise, como você acabou de falar, né? Perceber se a pinta ou a mancha escura está crescendo, se está com um formato diferente, se está com uma coloração diferente, tá? Bom, essa é a parte inicial, o câncer de pele que pode estar no início. Outra parte que eu pode identificar também o câncer de pele, só que numa fase um pouco mais adiantada, seria o aparecimento de úlcera, sangramentos, feridas que não cicatrizam, tá? Então, no geral, você tem a necessidade de estar passando com um dermatologista para ele poder realizar ou complementar esse autoexame, tá? Eu digo que o diagnóstico do câncer de pele ele se baseia num tripé, onde você tem a anamnese, onde você realiza a coleta da história do paciente, se o paciente tem uma exposição solar crônica, uma exposição solar aguda, se tem história pessoal de câncer de pele, história na família de câncer de pele, né? Se ele faz uso ou não de protetor solar, né? Se tem episódio de queimadura solar, enfim. Outra parte desse tripé é o exame clínico, né? Onde o médico ele faz o exame de toda a pele do paciente, incluindo as mucosas, tá? Como é que ele realiza esse exame clínico? Através de um aparelho chamado dermatoscópio, né, que é como se fosse o estetoscópio do clínico, mas seria o nosso estetoscópio, né? Então, ele é um aparelho onde ele amplia a imagem das pintas, das manchas, e onde a gente consegue visualizar as estruturas que podem ser estruturas modificadas que levam à suspeita do câncer de pele. E a outra parte desse tripé seria a biópsia de pele, que é super importante, que vai realizar o diagnóstico do câncer de pele. Uma coisa importante, Yuri, é lembrar que não necessariamente o diagnóstico vai ser feito sempre pelo dermatologista. Pelo menos a suspeita do câncer de pele, ela pode partir de qualquer um, mesmo que não seja um profissional da área da saúde. A gente tem profissões como, por exemplo, cabeleireiros, podólogos, tatuadores, massoterapeutas, que são profissões que têm um contato com a pele dos seus respectivos clientes. Então essas pessoas, é extremamente importante que elas assistam o nosso vídeo para elas suspeitarem, né? Então, por exemplo, o cabeleireiro, a hora que está lavando o cabelo de uma pessoa, couro cabeludo é uma área difícil da gente ver. Ele, identificando algo suspeito, ele pode acenar para a pessoa. Você já procurou um dermatologista? Alguém já avaliou essa lesão do seu couro cabeludo? E às vezes esses profissionais conseguem dar início a toda essa jornada do paciente, que vai passar pelo que o Herbert falou, uma consulta, um exame, e aí, em persistindo a suspeita, fazer uma biópsia que vai de fato dar o diagnóstico. Isso é muito relevante, conscientizar, né, esses profissionais, né, que trabalham aí diretamente em contato com a pele do paciente, né, de forma indireta ou direta. E outra coisa também é sobre a biópsia que a gente estava falando, né? A biópsia ela é de suma importância para que a gente tenha o diagnóstico anatomopatológico. Eu costumo falar para os pacientes o nome e o sobrenome, porque isso vai ditar toda a nossa estratégia de tratamento a partir dali, né? E eu queria perguntar para o Bertolli, porque recentemente eu atendi um paciente com... ele vem encaminhado de uma dermatologista geral que fez uma biópsia chamada excisional de uma lesão suspeita para melanoma e, de fato, veio um melanoma cutâneo, e aí com todas as características do laudo anatomopatológico,
que é importante ser orientado para um profissional também, para a gente entender toda aquela sopa de letrinhas, né? Aquele laudo que às vezes é extenso, mas ele me perguntou, eu indiquei depois a ampliação de margem, né? E especificamente no caso do melanoma, eu queria que você falasse um pouco isso, né? Não é só porque o dermatologista geral ali no consultório, ambulatorialmente, tirou que está resolvido, né? Muitas vezes a gente precisa prosseguir para fazer todo o diagnóstico completo e não deixar passar nada. Em relação a isso, Bertolli, explica para a gente, porque os pacientes às vezes ficam confusos. Nossa, mas a cirurgia foi ótima, as margens foram livres, está ótima a cicatrização. Vai ter que reabordar? Por que isso? Isso, sem sombra de dúvida, é uma conversa recorrente que a gente tem no consultório. E aí, para respondê-la, eu vou voltar um pouquinho num dos tópicos que o Herbert falou. Quando o dermatologista faz uma biópsia, e essa biópsia dá um carcinoma, seja um basocelular ou um espinocelular, e essa biópsia, como o termo que você usou, ela é excisional, ela remove a lesão por completo, isso muito provavelmente vai ser suficiente. Nos carcinomas, a biópsia ela tem a possibilidade de fazer tanto o diagnóstico quanto o tratamento. E aí, de fato, não vai necessitar nenhum outro complemento, só o segmento desse paciente. No melanoma, isso é diferente. No melanoma, mesmo o dermatologista ou o cirurgião ou quem quer que seja, remova a lesão por completo e venha lá no laudo, junto da sopa de letrinha que você mencionou, margens livres, isso no melanoma não é suficiente. O melanoma vai necessitar uma outra intervenção. E essa intervenção depende exatamente das características que o patologista contar para a gente nesse laudo. Por exemplo, você falou que você encaminhou esse paciente para fazer ampliação de margens. Isso é uma conduta principalmente para os melanomas mais iniciais. Quando a gente tem melanomas que já não foram diagnosticados de uma forma tão precoce, além dessa margem de segurança, a gente precisa associar um estudo dos gânglios, dos linfonodos, que é a cirurgia do linfonodo sentinela. Então isso, o cirurgião, o dermatologista, o oncologista, planeja justamente em cima do resultado da biópsia. E aí, só voltando um passo atrás, uma coisa fundamental. Tudo que for retirado da pele de uma pessoa tem que ser mandado para exame. Mesmo que não haja suspeita de um câncer de pele, isso tem que ser condicionado num frasco com formol, que é o meio adequado, e encaminhado para um patologista laudar, mesmo que seja o laudo de algo benigno. Porque se não fizer isso, a gente perde a oportunidade de tratar os pacientes. Engraçado, né, Bertolli? A gente está tão acostumado com protocolos, né, que isso acaba sendo tão natural para a gente, né, com relação aos passos para o diagnóstico, né, do carcinoma, do melanoma, que a gente precisa sentar no lugar do paciente e realmente explicar isso, né? Primeiro existe uma biópsia e que, dependendo dessa biópsia, você tem um outro procedimento, né? Então você tem que ter essa paciência, você precisa ter esse feeling para poder explicar para o teu paciente que pode ser necessário fazer um segundo procedimento para atuar no teu câncer de pele. Exatamente. Eu trouxe esse tópico porque eu acho de suma relevância, porque o dermatologista, enfim, é um cirurgião geral que não está habituado com câncer de pele, pode falar para o paciente, as margens estão ok. E, na verdade, não é bem assim e a gente tem que analisar caso a caso. Por isso, é importante consultar com uma equipe como a nossa, voltada a tumores cutâneos, né? Para orientar direitinho se é isso mesmo, se resolveu ou se precisa de algo a mais, para ficar tudo certo e a gente não ter problemas futuramente, certo? Em relação agora às cirurgias de carcinomas em áreas mais sensíveis, assim, áreas que, por exemplo, nariz, né, orelha, perto do olho,
Como costuma ser essa preocupação dos pacientes e os cuidados de vocês sobre a estética, né? Que isso também é uma coisa que é bastante trazida pelos pacientes no consultório, mas eu vou ficar com alguma cicatriz, eu vou ficar deformado. Que cuidados a gente tem já disponíveis para a gente fazer uma cirurgia esteticamente bem feita e que não traga prejuízo para os pacientes? A primeira preocupação do cirurgião, do dermatologista, é com relação ao tumor, né? Então, ele precisa ser retirado, tá? É lógico que o planejamento cirúrgico ele é super importante para que você possa ter um resultado tanto reparador quanto estético satisfatório em relação à cirurgia. Tá? Por isso que é importante você explicar para o paciente, se olha, a face é um local realmente que vai ficar uma cicatriz, mas eu sempre falo para o paciente, é aquela história, você está trocando um câncer de pele por uma cicatriz, tá? Mas eu costumo também dizer que, hoje em dia, a gente, que é dermatologista, os cirurgiões também, os cirurgiões plásticos, enfim, preocupam-se com a estética da cicatriz em áreas fotoexpostas. Isso entra no planejamento cirúrgico. Não é, Bertone? O tema que você trouxe ele é importante porque o rosto é justamente a área que é mais exposta ao sol, logo mais sujeito ao aparecimento desses tumores. E como o Herbert falou, a nossa primeira preocupação é com a remoção completa do tumor, que é o que vai garantir que esse paciente está curado. Então, antes da gente pensar na reparação, uma estratégia que a gente usa nessas cirurgias é a avaliação intraoperatória de margens pelo patologista. O que significa isso? Existe um laboratório de patologia dentro do centro cirúrgico, onde essa análise é feita em tempo real. Enquanto a cirurgia está acontecendo, o patologista vai ver se essa remoção foi por completa, se existe a necessidade de uma ampliação. Isso é feito na hora, ele reavalia essa ampliação para garantir a remoção completa. E normalmente faz parte do time cirúrgico o cirurgião plástico, que aí sim entra a preocupação de uma correção que seja adequada, não só do ponto de vista estético, porém funcional também. Se a gente pensar em pálpebra, em asa de nariz, são áreas que desempenham funções muito importantes no nosso dia a dia. Então a gente tem esse cuidado também, remover por completo e depois garantir a melhor cicatriz possível. E uma coisa importante, depois o Herbert pode até falar também, a cicatriz não é uma coisa irreversível. Claro, a gente se cerca de todos os cuidados pensando a curto prazo, mas existe a possibilidade de tratamentos posteriores para melhorar o aspecto estético da cicatriz, né? Então, conforme o tempo vai passando, essas opções são apresentadas ao paciente e ele pode buscá-las. Existem opções extremamente seguras que não vão trazer nenhum prejuízo oncológico para o paciente, não é, Herbert? Sim, verdade. Você tocou num ponto bem interessante. As cicatrizes da face são as melhores cicatrizes do nosso corpo, entendeu? Então, com o passar do tempo, elas vão melhorando. É lógico que você pode associar isso a outros procedimentos estéticos, como laser, fazer uso de corticoides de média e alta potência para melhorar a cicatrização, clareadores, né, peelings, enfim, né, tudo isso pode ser utilizado depois que você realiza a cirurgia oncológica. Bom, como resumo, né, deste tópico, hoje, ainda bem, a gente evoluiu muito na parte cirúrgica, eles podem falar melhor do que eu, mas para entregar, né, a remoção completa do tumor sem um prejuízo estético tão importante, porque isso faz parte de qualidade de vida também, né? E falando um pouquinho sobre exames de imagem, né, que é outra coisa que os pacientes trazem muito ao consultório. Ai, doutor, eu quero fazer um PET scan, eu quero fazer uma ressonância, né? Porque ouviu falar na internet, então se sentem mais seguros se fizerem determinados exames sim ou não, tá? E eu costumo falar, né, e às vezes é difícil entender isso, que
Existem exames para cada situação. Caso o médico peça exames indiscriminadamente, provavelmente a gente vai achar coisas benignas, achados incidentais, que não mudam nada e que trazem muita ansiedade e preocupação. Sobre exames de imagem, nos tumores iniciais, o que vocês geralmente pedem, principalmente para melanoma, né? Que é mais importante, Bertolli? Isso é muito importante. Para pacientes diagnosticados com melanomas em fases iniciais, a gente não tem a preocupação de que esse melanoma possa dar uma metástase, de que possa haver algum órgão interno acometido. Então, esse paciente, a gente vai fazer ampliação de margens, que a gente já conversou, e esse paciente vai fazer o segmento com o dermatologista, uma vez que o maior risco dele é de ter um segundo melanoma independente do primeiro. Já para pacientes onde o diagnóstico é feito em fases mais avançadas, aí sim a gente começa a ter essa preocupação e aí a gente começa a pedir exames de imagem. Isso varia de acordo com o grau do melanoma, existem inúmeras características que a gente leva em consideração. E aí o importante é o que você falou, que não é recomendado o paciente olhar na internet e ver qual exame que está sendo comentado. Existem exames que têm indicações precisas e que o médico que estiver atendendo esse paciente vai saber orientar. Como você falou, fazer uma série de exames, por vezes vai trazer mais dúvida, mais problema, mais ansiedade, do que de fato soluções e informações que possam mudar a conduta. Perfeito. Isso é muito importante porque a gente tem estudos, a gente tem diretrizes muito bem estabelecidas de quando pedir um exame, dependendo do risco do melanoma, né, com a suspeita de disseminação à distância, né, metástases. Então, o PET sim pode ser empregado, a ressonância pode sim ser empregada, mas a gente vai analisar caso a caso. Não é para todo mundo, a medicina não é assim feita um bolo para todo mundo, né? Então a gente tem que conversar direitinho e individualizar as indicações para não sair pedindo qualquer coisa e depois não saber o que fazer com aquilo, né? Agora, falando um pouquinho sobre... a gente tem falado, né, no bate-papo sobre o acompanhamento dermatológico, né? Conhecer sua pele é importante e se mudou alguma coisa ou surgiu alguma dúvida, é importante procurar o profissional dermatologista para orientação, para exame físico, dermatoscopia, como o Herbert falou. Mas, mesmo se a gente não identificar nada, eu acho que é importante, assim como a mulher vai no ginecologista, né, as pessoas em geral vão num clínico geral, num cardiologista para cuidar da sua saúde de forma geral, a consulta dermatológica faz parte também do autocuidado e da rotina. E aí, para pacientes que nunca tiveram, né, histórico familiar ou histórico pessoal de câncer, mas querem fazer a sua rotina, de qual é a frequência que, em geral, vocês indicam para os pacientes? Bom, super importante a tua pergunta, Yuri. Hoje é indicado para o paciente estar passando com um dermatologista pelo menos uma vez por ano, tá? Pacientes que nunca passaram, que vão fazer sua primeira avaliação dermatológica, que não tem história de câncer de pele, nem na família, né? E o importante é passar pelo menos uma vez por ano com o dermatologista, onde o dermatologista ele vai examinar a pele, vai examinar as manchas, passar orientações, o autocuidado, passar um fotoprotetor, hidratar a pele, enfim, pelo menos uma vez por ano ele precisa passar com o dermatologista. Certo. Outra coisa que os pacientes me perguntam, aqueles que já tiveram algum melanoma inicial, que só precisou, por exemplo, ampliar a margem e está em segmento, eles me perguntam sobre
a dermatoscopia digital. E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse exame. Bom, a dermatoscopia digital é um exame super importante dentro do complemento do exame da consulta do dermatologista. E ela não é indicada para todo paciente. Ela tem que ser solicitada quando um paciente ele tem história de câncer de pele, tem lesões suspeitas durante o exame físico, tá? Paciente que tem mais de 50 pintas, né, de 25 a 50 pintas, onde a dermatoscopia digital irá mapear, irá fotografar essas lesões, registrá-las e, depois de algum tempo, vai compará-las ao longo do tempo. Tá? Então, esse exame ele é de suma importância para a gente poder fazer o acompanhamento desse paciente. Tá? Perfeito. Quais as vantagens, Bertolli, que você vê, assim, é claro, a tecnologia ela é muito importante, mas quais são os maiores benefícios da dermatoscopia digital, assim? Como o Herbert falou, a dermatoscopia é um exame que tem indicações precisas e a principal delas é o paciente com muitas pintas, com múltiplos nevos. Qual que é o benefício desse exame? Imagine uma pessoa que tem dezenas, às vezes centenas de nevos. É impossível que o dermatologista que assiste essa pessoa e que a própria pessoa consiga memorizar cada um desses nevos e identificar alterações. Então, quando você tem um exame que te permite fazer uma evolução comparativa, ou seja, você vê como a pinta estava há 1 ano, há 2, você consegue fazer um acompanhamento muito mais detalhado. Isso traz 2 grandes benefícios. Primeiro, evita a retirada de pintas desnecessárias. Às vezes a pessoa tem uma pinta com características estranhas, o que a gente chama de um nevo atípico, mas que ele não muda ao longo do tempo. Então você tem segurança em manter esse nevo lá e continuar acompanhando. Você evita uma biópsia desnecessária. E você tem um segundo benefício que é identificar alterações precoces. Às vezes a pessoa tem uma pinta, ela tem um nevo que naquele exame não chama atenção, mas quando você vê ao longo do tempo, você vê que ela vem apresentando pequenas modificações. E essas modificações, por vezes, podem indicar uma biópsia, e é justamente isso que vai permitir o diagnóstico precoce e um tratamento menos invasivo e um prognóstico muito melhor. Só complementando o que você falou, Bertolli, depois que a dermatoscopia foi implementada no exame clínico do dermatologista, o número de diagnósticos de câncer de pele, de melanoma, eles aumentaram significativamente, porque melhorou a tecnologia, entendeu? Então, hoje o dermatologista, ele diagnostica cerca de 80% dos cânceres de pele em fase inicial, né? E com isso traz você aumenta a acurácia diagnóstica, você evita que o paciente tenha complicações causadas pelo câncer de pele. Perfeito. Então a gente tem falado muito sobre procurar precocemente profissional capacitado em oncologia cutânea para que a gente faça um diagnóstico precoce, para que a cirurgia seja menos extensa, né, que a gente fala em morbidade, e menos prejuízo estético e maior chance de cura, né? Então todo o nosso bate-papo é sobre prevenção, em primeiro lugar, consultas de rotina regularmente para a sua saúde e diagnóstico precoce para que não precise fazer grandes coisas ou não, a gente não, infelizmente, diagnostique em estágios muito avançados, né? Falando um pouquinho dos estágios avançados, né? A gente hoje mudou completamente o cenário do tratamento dos cânceres de pele, de forma geral, né, com a incorporação da imunoterapia e das terapias-alvo, que trouxeram um ganho muito expressivo a longo prazo, né? A gente teve apresentação aí nos congressos internacionais de múltiplos trabalhos, já com segmento de 10 anos até, com o uso da imunoterapia,
mostrando que esses pacientes continuam bem, né? Com 10 anos de segmento, né? E isso era uma coisa impensável antigamente, nos anos 2000, que a gente só tinha realmente quimioterapia, né? Que é inespecífica, né? Ela só destrói células em replicação, né? E com esses adventos da imunoterapia e das terapias-alvo, a gente mudou completamente a história do câncer de pele, melanoma e também não melanoma, né? É claro que, felizmente, principalmente para os carcinomas basocelulares e espinocelulares, vai ficar na mão do cirurgião oncológico e do dermatologista, então, felizmente, a imensa maioria dos casos nem vai conhecer um oncologista clínico, mas em alguns casos é necessário sim um acompanhamento conjunto desses carcinomas com um oncologista clínico, né? E Bertoli, em geral, quando que você identifica um CBC, um SEC, né, os carcinomas, e pede o acompanhamento em conjunto para que o oncologista possa agir, e também não esquecer do radioterapeuta também, que compõe a nossa equipe multidisciplinar. A gente tem falado nesse bate-papo sobre a importância do diagnóstico precoce, mas a gente sabe que, infelizmente, ainda existem os casos onde isso não é possível e o paciente chega já com uma lesão avançada. E aí, pensando nos carcinomas, lesão avançada é aquela que talvez até possa ser operada, mas isso vai acarretar uma mutilação, uma sequela irreversível, por exemplo, uma amputação de um membro, né? Então, como você falou, hoje a gente tem a possibilidade de evitar essas cirurgias maiores, de evitar essas mutilações, graças aos tratamentos novos que você falou. Então, esse é um doente que hoje, mesmo a cirurgia sendo possível, eu não considero isso como a melhor opção, pelo menos num primeiro momento, e encaminho para conhecer o oncologista. E aí, claro, existem os pacientes que vão se beneficiar a ponto de não precisarem da cirurgia, que é o que a gente torce, e existem aqueles que talvez precisem de uma consolidação, né, que pode vir com a cirurgia ou com a radioterapia que você falou, mas aí já uma cirurgia talvez menos mórbida, menos extensa. Então, digamos assim, a palavra-chave disso é multidisciplinaridade. O paciente não é do dermatologista, do cirurgião ou do oncologista. É todo mundo agindo em conjunto. Até porque esse paciente que talvez passe com o cirurgião não indique a cirurgia, passe com o oncologista indique uma imunoterapia, talvez ele responda, mas ele tenha um efeito colateral desse tratamento, como por exemplo um ressecamento da pele. E aí ele vai voltar para o dermatologista para manejar esse efeito do tratamento, para ele tolerar e ele ter o maior benefício possível. Então não é uma coisa linear, é uma coisa cíclica. O paciente fica passando conforme a necessidade com cada membro do time. E ressalto mais uma vez, né, reforçando o que o Bertoli acabou de falar, que um serviço como o nosso, que tem um núcleo de oncologia cutânea, que a gente consegue fazer esse intercâmbio e essa conversa muito fluida, né, e que tem as tecnologias necessárias de exame de imagem, centro cirúrgico equipado, né, radioterapia. Então, isso faz total diferença no desfecho do paciente, tá? Porque não adianta sair operando todo mundo, não adianta sair indicando imunoterapia para todo mundo. Então, a gente tem que pensar em conjunto. A oncologia, a medicina em geral, né, não é uma ciência exata. Então, a gente precisa desse cuidado multidisciplinar e os pacientes, eles ficam sendo acompanhados, né? A gente... igual o Bertoli falou, às vezes chega pacientes com carcinoma espinocelular, que a gente fala localmente avançado ou avançado, né, já com gânglios comprometidos, etc. E aí eu começo a imunoterapia, a resposta dele é brilhante, né? E aí a gente prescinde de uma cirurgia, né? Ou às vezes depois a gente vai lá
e, Bertolli, vamos ver se dá para operar depois dessa resposta magnífica, se sobrou alguma coisa, ou irradiar, né? Então, acho que é muito dinâmico esse cuidado e fazer o tratamento em centro especializado muda desfecho completamente, né? Então, é importante procurar profissionais capacitados, né? E lembrar, Yuri, que isso não é uma prerrogativa dos médicos. Esse paciente ele vai ter um acompanhamento multidisciplinar. Então é importante que ele tenha uma nutricionista, porque provavelmente ele vai ter uma alteração da dosagem de vitamina D. Dependendo da cirurgia que ele fizer, ele vai precisar de uma fisioterapia para reabilitar. A gente falou da parte estética, então às vezes ele precisa de um acompanhamento com um psicólogo. Então não é só um time médico, mas sim um time com diversas profissões, com diversas áreas de expertise, todo mundo andando junto. Uma coisa que você falou que é super interessante, é muito importante. Como a gente trabalha de uma maneira multidisciplinar, aqui no Santa Catarina a gente tem a equipe de enfermagem que é super, tá à frente, né, na linha de frente, que cuida desse paciente. Então, é super importante você ter realmente esse trabalho dentro de um núcleo, dentro de um centro especializado, onde você tem uma enfermagem que cuida do teu paciente também, né, que vai estar olhando se está tendo alguma reação adversa, né, que aí ele vai indicar o dermatologista especializado nessa área, né, se tem necessidade de estar passando de volta com o urologista, com o cirurgião. Então, esse trabalho multidisciplinar é o que faz toda a diferença na condução do paciente oncológico. Sem dúvida. Frequentemente eu chamo o pessoal da enfermagem para entrar na consulta comigo, revisar curativo, né, que às vezes precisa fazer ou modificar o tipo de curativo, né, acompanhar o processo de cicatrização. A gente tem também a equipe de curativos, aqui o núcleo de curativos do hospital também, que são muito importantes para nós, né? De forma geral. Eu gostaria de perguntar para vocês também sobre... a gente está ouvindo falar muito de predisposição genética ao câncer, né? E isso vem sendo estudado e vem sendo cada vez mais amadurecido, principalmente em melanoma, né? A gente vê, às vezes, famílias com histórico de melanoma ou outros tumores relacionados a alguns genes, né? E sobre isso, Bertolli, quais são as novidades? Como testar, por exemplo, se o paciente tem uma mutação de predisposição ao câncer? Fala um pouco sobre isso, porque eu acho que é um tema de interesse, assim, também. Absolutamente. De fato, existem síndromes genéticas que aumentam o risco de câncer de pele, algumas especificamente relacionadas ao melanoma. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a síndrome do melanoma familiar, a síndrome do melanoma múltiplo. Quando que a gente suspeita? Quando existem vários casos na família, ou quando o mesmo indivíduo tem vários melanomas primários. E aí, nesse caso, a recomendação é que esse paciente seja avaliado por um oncogeneticista, que vai julgar a necessidade de solicitar um teste genético e, dependendo desse resultado, fazer o aconselhamento não só do indivíduo, mas da família. E por que a gente fala dessa etapa do oncogeneticista? Porque esses casos associados a alterações genéticas ainda representam a minoria dos casos. A grande maioria dos melanomas entram no que a gente chama de melanomas esporádicos, ou seja, a pessoa tem, por conta de uma somatória de fatores de risco, de uma pele mais suscetível, e isso não implica num risco aumentado na família. O que é muito comum da gente ver, às vezes existem casos na família, na maioria das vezes esparsos, e isso está muito mais associado ao compartilhamento de hábitos do que a uma alteração genética propriamente dita. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, pessoas da mesma família terão pele de tonalidade parecida e terão hábitos, principalmente de exposição solar, parecidos.
A família que passa 10 meses por ano, os filhos na escola, os pais trabalhando, e aí dezembro e janeiro vai todo mundo para a praia, para o interior e toma sol sem proteção. Então isso tem muito mais relação com o que a gente vê no dia a dia do que uma alteração genética propriamente dita. Daí a importância de uma avaliação, quando houver a suspeita, com o geneticista. Então a gente pode dividir como fatores genéticos, então, né, as síndromes, né, a tonalidade de pele, que é o fototipo de pele, né, com relação à predisposição do aparecimento de melanoma. Esse também é um outro cuidado refinado que a gente tem, que é a consulta com o oncogeneticista para realmente avaliar, né? Como o Bertolli falou, o Herbert falou, o estilo de vida às vezes nos confunde, né? Então, múltiplos indivíduos da mesma família tendo melanoma, às vezes compartilhando o mesmo hábito, e isso não necessariamente tem a ver com predisposição genética, hereditária, tá? Só um detalhe que às vezes as pessoas têm dúvida também, os pacientes me perguntam bastante doutor, o senhor está pedindo um teste genético no tumor e o senhor vai pedir um teste hereditário do meu sangue ou saliva. São duas coisas diferentes, tá? Por exemplo, para o melanoma existe uma mutação muito importante que é do gene BRAF, né? Que inclusive a gente tem as terapias-alvo anti-BRAF, tá? São comprimidos que toma com alta taxa de resposta para esses melanomas que apresentam essa mutação, e esse teste é feito no material do tumor. Agora, quando a gente vai testar o indivíduo para ver se ele nasceu com alguma mutação de predisposição ao câncer, isso é feito nas células sadias, seja do sangue ou da saliva. Mas, obviamente, esses testes eles devem ser sempre solicitados por profissionais capacitados, inclusive a oncogenética, né, os testes hereditários. O paciente é aconselhável que passe por aconselhamento pré-teste e pós-teste para orientar sobre os resultados, orientar o aconselhamento da família, né? Esses testes, a oncogenética tem sido muito debatida e é de extrema importância para múltiplos tumores, não só de pele, porque a gente consegue identificar mutações de risco e com isso a gente consegue implementar rastreios específicos para prevenir, identificar precocemente e assim aumentar as taxas de cura, tá? Bom, acho que seriam essas as perguntas. Não sei se vocês querem fazer mais alguma consideração. Eu acho que uma coisa que o Bertolli falou que é bem interessante aqui, né? A gente passa realmente 10 meses, né, indo para nossos filhos na escola, né, a gente trabalhando, e 2 meses no interior ou indo para a praia. E aí você tem que cuidar das crianças. Eu tenho um filho de 6 anos de idade, né? E a gente vai muito para a Bahia, né? onde a gente passa esse período do verão. E lá eu tenho cuidado, isso estou falando com relação ao cuidado com relação às crianças, né? Porque essa é a fase onde, inclusive, elas têm mais exposição solar durante a vida toda, né? Então, é uma tarefa, cuidar da criança, né? Protegê-la dos raios ultravioletas, protegê-la do sol, é uma tarefa multifacetada, onde você tem que passar protetor solar adequado, você precisa colocar as roupas de proteção UV, né? Que são roupas que bloqueiam ou absorvem a luz UV, né? E conscientizar a criança, né? tornar um hábito passar o protetor solar para ela e fazer o uso de chapéus com aba longa, e uso de óculos também escuro, né? Então, nesse período, que é o período que está entrando o verão, é super importante cuidar das crianças, levando isso em consideração. Exato. Bertolli, queria dar alguma palavra final? Não, eu acho que foi muito interessante esse bate-papo e eu espero que as pessoas levem principalmente a importância do diagnóstico precoce e que para isso acontecer é importante conscientização e as avaliações periódicas. Eu acho que se tivesse que resumir essa nossa conversa, tudo acaba convergindo para isso. Perfeito.
Pessoal, gostaria de agradecer quem acompanhou aí o nosso videocast. Estamos à disposição aqui no Centro de Oncologia do Hospital Santa Catarina Paulista. Como vocês perceberam, a gente conta com grandes profissionais, equipe multidisciplinar à disposição, exames para atender vocês. Muito obrigado e até breve.